Em nosso estudo de hoje está no Evangelho de Marcos, capítulo 12, versículo 17. E Jesus respondendo disse: Dai, pois, a César o que é de César e a Deus o que é de Deus. E Emmanuel vem comentar na lição 102 do livro Pão Nosso, Nós e César. Em todo lugar do mundo, o homem encontrará sempre, de acordo com seus próprios merecimentos, a figura do César simbolizada no governo estatal. Maus homens, sem dúvida, produzirão maus estadistas. Coletividades ociosas e indiferentes receberão administrações desorganizadas. De qualquer modo, a influência de César cercará a criatura, reclamando-lhe a execução dos compromissos materiais. É imprescindível dar-lhe o que lhe pertence. O aprendiz do Evangelho não deve invocar princípios religiosos ou idealismo individual para eximir-se dessas obrigações. Se há erros nas leis, lembremos a extensão dos nossos débitos para com a providência divina e colaboremos com a governança humana, oferecendo-lhe o nosso concurso em trabalho e boa vontade, conscientes de que desatenção ou revolta não nos resolvem os problemas. Preferível é que o discípulo se sacrifique e sofra demorar-se em atraso ante as leis respeitáveis que o regem, transitoriamente no plano físico, seja por indisciplina diante dos princípios estabelecidos ou por doentio entusiasmo que o tente a avançar demasiadamente na sua época. Há decretos iníquos, recorda se já cooperaste com aqueles que te governam a paisagem material. Vive em harmonia com os teus superiores e não te esqueças de que a melhor posição é do equilíbrio. Se pretendes viver retamente, não deis a César o vinagre da crítica acerba. Ajuda-o com teu trabalho eficiente no sadio desejo de acertar, convicto de que ele e nós somos filhos do mesmo Deus. Uma questão que é sempre muito discutida, que é sempre muito controversa, é essa questão do César. Vamos lembrar, a passagem do Cristo é uma passagem, talvez uma das mais inteligentes do Evangelho, que é um momento em que Jesus está sendo testado, né? Então, os judeus fazem uma pergunta para ele que tanto a resposta para um lado como para o outro traria problema. O que eu faço? Eu pago os tributos para o César, e César simboliza o Império Romano, que na época do Cristo cobrava imposto duas vezes. Era o Império Romano como um todo e o governo local. O judeu da época pagava imposto três vezes. Imposto não, tributo. Né? O genérico de todo ele, completo, todos os tributos. Eles pagavam para o Império Romano, pagavam para o governo local e pagavam para Jerusalém também, para o Templo de Jerusalém. Então os judeus viram lá no momento para provocar, e aí o que a gente faz? Paga a César ou não? Se fala que não, os romanos ficariam contra o Cristo, prenderiam o Cristo. Se fala que pagam, os judeus ficariam contra, porque os judeus eram revoltados por terem que passar por aquela situação de submissão, né? Então o que Jesus fala? Pega a moeda. O que está escrito na moeda? O que tem na moeda? César. Então, dá a Deus o que é de Deus e dá a César o que é de César. Quer dizer, ele acabou dando uma resposta que foi uma saída espetacular, né? Espetacular. Dá a César o que é de César, faz o que tem que fazer e faz a Deus o que tem que fazer. Aí, quando a gente vai estudar no Evangelho segundo o Espiritismo, o Evangelho segundo o Espiritismo, o texto até amplia esse conceito. Ele fala para a gente, o César pode significar também a nossa família, pode significar também o nosso trabalho profissional, as nossas responsabilidades sociais, mas normalmente o César vai ser interpretado por cada um de nós como a figura do Estado cobrando os seus tributos de maneira geral. E entre esses tributos a gente vai acrescentar algumas coisas que tecnicamente não são considerados tributos, mas que vão ter a mesma natureza no final, que são as multas também, infrações administrativas que sejam cometidas. E aí, uma coisa que é interessante, que a gente pode para analisar, principalmente na vida do Chico Xavier, é a preocupação que o Emmanuel tem de falar para o Chico, olha só, não importa o quanto a legislação desse povo esteja atrasada, esteja equivocada, faz o possível para cumprir as suas obrigações e também, se tiver que fazer modificação na legislação, que ela seja feita de modo pacífico, convencendo realmente os pares no momento certo, porque o fruto também tem o seu tempo certo de amadurecer. Então, o fruto coletivo, né, também tem esse momento de amadurecer.
Então a recomendação que foi dada para o Chico foi essa, que ele deveria seguir rigorosamente a legislação da época em que ele nasceu. E eu fiquei pensando, falei, poxa, mas olha só, a gente quando começa a estudar a doutrina espírita, que ouve falar dos mundos mais evoluídos e ouve falar que constantemente espíritos mais evoluídos vêm para cá para cumprir uma determinada missão, eles estão saindo de um local onde a legislação é muito mais justa e vem para cá para um lugar onde a legislação ainda é feita pelos mais fortes em detrimento dos mais fracos. Massacre, dá privilégios, a gente sabe, se a gente parar para conversar sobre isso, aí sim que dá pano para manga, né? Os privilégios do legislativo, os privilégios do judiciário, enfim, essa parte toda que está sendo bastante discutida, mas que por enquanto aqui no nosso país parece que é inatacável, parece que eles ainda estão na postura de deuses das leis, né? Mas aí vem a doutrina espírita, vem o Cristo falar para a gente, ó, dá a César o que é de César, eu tenho que cumprir isso aqui, vamos procurar cumprir, e ao mesmo tempo, de maneira pacífica, de maneira dentro do bom senso, dentro da razão, vamos tentar convencer aos nossos pares para que a gente consiga fazer legislações melhores daqui para frente, para que a gente consiga cobrar mais daqueles que foram os representantes da lei, eleitos por cada um de nós, porque é essa que é a regra aqui no nosso país, e a gente até hoje, né, não conseguiu entender ainda o que seja a democracia, a gente não consegue cobrar dos nossos políticos, você tem que ter o costume de esperar que eles façam a parte deles e depois ficar magoado ou não por eles terem feito ou não a parte deles. Mas a gente não tem ainda aquela postura igual o europeu tem de fazer a cobrança mesmo, né, e de exigir dos seus representantes. Mas eu vou lembrar não tem como falar sobre esse assunto sem lembrar do grande pacifista do século XX, a quem a gente tem um apreço muito grande, e todas as vezes que a gente lembra dele, a gente até se emociona, que é o Mahatma Gandhi, lá da Índia, que com exemplos maravilhosos, de maneira pacífica, me lembro de momentos assim marcantes, a primeira vez que ele foi falar no púlpito lá para o povo político da época dele, ele colocou aquele óculos dele, né, ele era muito magro, muito baixinho, e de repente ele fala assim, a Índia é formada por tantas culturas, aí fala a densidade demográfica da Índia, fala a extensão territorial, fala, enquanto a gente não conhecer a Índia totalmente, a gente não tem condições de subir aqui para falar sobre problema algum. E virou as costas e saiu. Quando ele falou aquilo, as pessoas olharam e tiveram um despertar e começaram a bater palma para ele, virou, aqui tem um grande representante político nosso. E daqui a pouco o Gandhi consegue conquistar aquele povo e o objetivo principal era conquistar a independência com relação à Inglaterra, que a Índia era uma colônia da Inglaterra, igual nós fomos aqui no Brasil, colônia de Portugal um dia. E aí Gandhi, de maneira pacífica, falou que a gente não vai pegar em arma de nada, mas convenceu o povo, ó, não vamos mais usar o jeans, que é do inglês, vamos fazer a nossa própria roupa, aquelas roupas de tecido igual eles utilizam até hoje, turbantes, não vamos mais consumir o sal deles, vamos para o mar para poder estar retirando, extraindo o nosso próprio sal, refinando, e tem momentos que os soldados britânicos chegam a agredir todos eles que estavam tomando essa atitude como se fosse contrária, revolucionária, e o Gandhi fala, para estar do meu lado tem que ser pacífico. E na maneira pacífica ele acabou convencendo o governo, porque o governo estava cansado de massacrar aquele povo e estava de maneira até um pouco de medo também da insurgência do povo, mas também muito remorso por parte daqueles soldados britânicos, porque eles agrediam e não recebiam a contra-agressão, né? Então, de maneira pacífica foi conquistado, e é assim que a gente deve fazer. A gente deve procurar, sim, conversar com nossos representantes, entender que todos eles também são seres humanos, entender que a maioria de nós não tem coragem de estar no lugar deles, né? Generaliza que todo político é assim, é assado, e entrega na mão deles, mas se a gente estivesse lá também com condições de brigar por alguma coisa, tentando fazer alguma coisa, como seria? A situação deles é uma situação muito difícil. Eu, por exemplo, falo de mim, não estou preparado agora, tenho aqui comigo a intuição de que no passado eu me comprometi muito com isso, então agora estou procurando buscar mais o Cristo, para quando tiver mais Cristo dentro de mim, um dia eu poder até resgatar tudo que eu fiz politicamente lá atrás. Mas enquanto a gente não tem essa coragem, não está na linha de frente, vamos apoiar os nossos políticos, vamos tentar, conversando, modificar a nossa legislação sem insurgências mais agressivas que possam estar comprometendo a gente com relação
a lei de causa e efeito no futuro. Que Jesus nos abençoe hoje e sempre.